Boa noite! Graça e paz, queridos! Boa noite a você do YouTube, você também do Facebook, você do Instagram. Estamos no ar com a nossa live Tip for Chip. Aguardando aí, o pessoal está chegando, tá certo? Uma boa noite para você que já está chegando, que está conosco aí nessa live, dando continuidade a esse projeto Tip for Chip, esse projeto que nasceu no coração de Deus. Estamos alargando as estacas, estávamos fazendo lives pelo Facebook e agora também pelo YouTube. Já quero pedir que você deixe aí o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, tudo para nos ajudar nesta obra, para alcançar ovelhas do reino do Rei Jesus. É a proposta número 1, é a intenção número 1 dos nossos corações, com essa live Tip for Sheep, dica para ovelhas. Grave esse nome desse canal aí, Tip for Sheep, para você poder acessar, compartilhar, dar sua opinião, participar conosco. Desde já quero avisar que na próxima sexta-feira, no dia 18, né? 11, perdão, hoje dia 4 de setembro, no dia 11 estaremos com mais uma live, agora em definitivo pelo canal do YouTube. Estaremos recebendo o pastor Marcelo Ferreira, presbítero Jeremias, pastor Jorge Fortunato. No dia 18, próxima live, a princípio serão às sextas-feiras, as nossas lives, Tip for Sheep, com os pastores participando conosco. Então, no dia 18, teremos a participação também do pastor Mauro, lá de Mesquita também. Estará conosco, da Igreja Batista Nova Jerusalém de Mesquita. Uma boa noite para você, meu amigo, meu irmão, que está afastado, está meio triste, né? Está meio sem força aí para voltar ao aprisco. Nós queremos dar uma boa noite para você e dizer que essa live é para você. A ovelha do reino do Rei Jesus, que já estava meio fraco antes da pandemia e que agora está mais ainda sem forças para voltar ao aprisco, para estar conosco no aprisco, adorando, servindo ao nosso Deus. Vamos orar. Quero orar, começar essa live com oração. O título da live de hoje: Jesus e suas ovelhas. Amém? Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te glorificar, porque tu és o nosso pastor. Tu és o bom pastor que dá a vida às ovelhas. Nós somos tuas ovelhas, ovelhas do teu aprisco, ovelhas que o Senhor escolheu, Senhor, para ti mesmo. Não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu a nós. Por isso, Senhor, fica conosco uma vez mais nessa noite, nesta live. Senhor, abençoando cada vida, cada lar que vai estar assistindo e participando dessa live ao vivo. Depois assistindo a live, Senhor, através do canal do YouTube. Deus, que o Senhor possa estar com teu Espírito, ministrando aos nossos corações uma palavra salvífica, uma palavra admoestadora, uma palavra que nos traga revelação, rema, conhecimento, Senhor, para crescermos em graça, ó Deus, e conhecimento na tua presença. Fica conosco, toma minha vida, toma a vida da tua serva Cláudia, que está aqui, Pai, nos ajudando, ó Deus, nesse ministério, Tip for Sheep, nesta live, gravando presença, honra-nos com a tua presença. Fala conosco, nos alimenta porque temos fome e sede de ti. Nos abençoe, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero te convidar a abrir o seu exemplar bíblico. Temos ao fundo aí a canção Sem Ovelhas. Oséias de Paula. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no seu capítulo de número 10.
Evangelho segundo nos narrou o apóstolo João, no seu capítulo 10, a partir do versículo 14. 14 ao 18. Vamos estar fazendo essa leitura bíblica. Evangelho de João, capítulo 10, do 14 ao 18. Disse Jesus: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, disse Jesus. E as minhas ovelhas, das minhas ovelhas sou conhecido. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém pregar a elas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-las. Ninguém há que tire de mim as ovelhas, mas eu mesmo de mim as dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomar. Neste mandamento recebi de meu Pai. Aleluia. 1 João, capítulo de número 10, versículos de 14 a 18. Antes de meditarmos nesse texto, eu fiz questão de estudar alguma coisa acerca do pastor e das ovelhas. E eu destaquei aqui algumas diferenças, algumas condutas do pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas, muitas vezes também, segundo eu pesquisei, é pastor também de cabritos, de cabras, de bode. E, a princípio, o cuidado do pastor é o mesmo, tanto com as ovelhas como com os cabritos e com os bodes. Algumas atitudes são aparentemente iguais. Então, destaquei aqui algumas diferenças do bode e da ovelha, do cabrito e da ovelha, até porque Jesus fala aqui, olha, no versículo 14, como lemos, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E as minhas ovelhas que conhecem a mim, que são de Jesus, ovelhas, e o pastor também tem outros tipos de animais no seu rebanho, outros tipos de rebanho no seu aprisco. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu destaquei aqui, desse estudo que eu fiz, por exemplo, as ovelhas andam sempre em bando. As ovelhas têm um costume, de andar juntas, estar sempre juntas, a princípio. Eles, quando desgarram uma da outra, mas a princípio elas andam juntas. Já o cabrito ou o bode, a princípio, tem o costume de andar sozinho. Mesmo estando ali, aquele rebanho, mas eles se destacam, eles não ficam juntos uns com os outros. Tende a andar só. Diferente da ovelha, que quando só anda só é porque desgarrou do rebanho. Outra coisa interessante que eu aprendi aqui no estudo é quando uma ovelha nova é introduzida no aprisco pelo pastor, as demais ovelhas imediatamente são receptivas, começam a se esfregar, passando
o cheiro uma para as outras, o cheiro peculiar das ovelhas, uma atitude carinhosa, uma atitude receptiva, toda vez que uma ovelha nova é colocada no aprisco pelo pastor. Eles não têm esse mesmo costume, pelo contrário, eles se agridem, dando cabeçadas uns nos outros. Né? Diferença aí também importante, nós colocarmos nesta mensagem, nesta live, o pastor e suas ovelhas. Os bodes, eles não são receptivos. Pelo contrário, eles agridem todo bode ou cabrito que é introduzido no meio do rebanho, eles se agridem, batem cabeça. Outra coisa interessante é que, quanto à alimentação, o momento de se alimentar, as ovelhas, se você botar uma vasilha só, todas comem naquela mesma vasilha. Elas conseguem comer juntas, respeitando o espaço uma da outra e dando a oportunidade uma para a outra, mediante a quantidade de ovelhas e o tamanho da vasilha onde está o alimento. Mas elas comem junto. Outra diferença aí com relação aos bodes, que na alimentação, se você colocar duas vasilhas para os bodes, só um se alimenta. Eles não dividem o alimento, eles não comem na mesma vasilha, pelo contrário, mais uma vez, eles brigam para comer na vasilha. Se forem duas vasilhas, aí eles não comem também e costumam dar cabeçadas. Enquanto as ovelhas em uma vasilha dividem o alimento, os bodes, se você colocar mais uma vasilha, eles não conseguem dividir, né? Mesmo sendo 2 bodes para uma vasilha, 3 bodes para 2 vasilhas, eles não sabem dividir, eles brigam pelo alimento também. Outra coisa que destacamos aqui no estudo, muito interessante, diferença da ovelha para o bode. A ovelha, ela tem uma glândula embaixo de suas patas, com a qual ela libera um odor suave, agradável, e ela então demarca o território com essa glândula, com esse aroma, com este cheiro suave, para que outras ovelhas reconheçam, né, qual é o bando que elas fazem parte, qual é o rebanho que elas fazem parte ali daquelas ovelhas. Já os bodes, eles urinam, fazem xixi nas suas patas para exalar um fedor. Com isso, eles demarcam o território para outros bodes e cabritos que pertencem a outros rebanhos não adentrarem nos seus territórios, senão eles vão brigar. Então, eles urinam nas suas patas, demarcam ali o território e com a urina, urinando na sua pata. A diferença também aí do bode para as ovelhas. Outra diferença aqui interessante é quanto ao caminhar. Quando o pastor leva as ovelhas para fora do aprisco para caminhar, as ovelhas elas saem caminhando e vão ali fazendo uma marca, uma trilha no chão. E o pastor, indo atrás das suas ovelhas, ele consegue tanto seguir a trilha, né, saber onde estão as ovelhas, e já seguindo a trilha, buscando as ovelhas, ele consegue perceber, através das pisaduras das ovelhas no chão, se tem alguma ovelha que está manquejando, ou que está doente, ou que está mais fraca, ou que está ficando para trás. Imediatamente o pastor procura essas ovelhas, aí ele identifica que está doente, que está manquejando, coloca no seu ombro, traz para o aprisco, coloca o remédio naquela ovelha. Já com os bodes, os cabritos, o pastor de bodes e cabritos, ele não tem essa mesma facilidade. Porque os cabritos, além de não andarem em bando, andarem sozinhos, são várias marcações no chão, várias trilhas, né?
Eles não estão juntos, então fica difícil o pastor localizá-los. Enfim, fica difícil até para o pastor saber aonde está o bode, por causa de não fazer a demarcação em grupo, em bando, tornando difícil para o pastor localizar os bodes. Outra diferença aí muito interessante. Tem mais algumas diferenças aqui que eu também quero destacar nessa nossa live, entrando aí na nossa mensagem, o pastor e suas ovelhas. Quanto ao chocalho, né? As ovelhas e bodes e cabritos geralmente têm um chocalho, ou um sino, né? Em alguns lugares é um sino que se coloca. As ovelhas, elas recebem, no caso, só um chocalho, só um sino, e é colocado na ovelha líder. Repito, elas andam em bando. Então, o pastor escolhe uma líder, coloca nela um sino ou um chocalho, e ela é que guia as ovelhas ao pasto, né, para se alimentar, para fazer ali a sua caminhada. E, através desse chocalho, todas as outras ovelhas seguem a líder, a ovelha líder, tanto para ir para o pasto, como para retornar para o aprisco. No caso dos bodes, não dá para fazer assim. Mais uma vez, repito, por eles não andarem em grupo, né? Não existe uma liderança, não existe um grupo com um líder, eles andam sozinhos. Então, é necessário o pastor colocar um sino, né? Ou um chocalho em cada um dos bodes e cabritos, para que, através do som, ele possa localizar os seus bodes. E o detalhe, por não ter líder, eles não retornam em grupo para o aprisco e nem saem em grupo, cada um retorna a hora que quer, né? Quando quer, se o pastor não tiver que ir atrás e caçar um por um. No caso das ovelhas fica fácil, porque uma é a líder, tem um chocalho, e o pastor de ovelha começa a tocar também o seu sino, chamando a líder identifica o som, volta para o aprisco, vai em direção ao pastor, e as outras ovelhas seguem a líder até o encontro do pastor. Outro detalhe aqui também muito importante. As ovelhas saem também... assim, as ovelhas, quando saem, elas se misturam com outras ovelhas de outros bandos, mas cada uma se conhece. Qual é o seu bando, qual é o seu pastor, qual é o aprisco que ela tem que ir e voltar. E, ao fim do dia, né, ao cair da tarde, as ovelhas, por si só, tomam a atitude de retornar ao aprisco. E isso se deve a dois motivos principais. Primeiro, porque elas entendem que lá no aprisco existe segurança, proteção contra os animais, né, os predadores, como o lobo e etc. Então, elas voltam para o aprisco por sua livre vontade, porque, primeiro, lá tem segurança, e outra coisa, elas sabem que lá tem alimento, né? Durante o dia, elas saem ali caçando e muitas vezes não acham pastagem, não acham o que comer. Então, dois motivos principais que fazem com que a ovelha retorne para o aprisco. Primeiro, ela sabe que lá tem segurança, lá tem o pastor, lá tem o aprisco, está protegido, tem lá o curral, tudo direitinho. E tem alimento. Eu achei muito interessante esse detalhe aqui com relação às ovelhas. Já o bode, ele até volta, mas demora a voltar, né? Demora a voltar. Muitas vezes o pastor tem que ir atrás, né, com o seu cajado, buscar ali o bode e forçá-lo, ou, alguns casos que eu identifiquei, o pastor ele anda com 2 ou 3 cachorros, cães, que assustam o bode e o cabrito para que eles voltem para o aprisco, né? Já a diferença aí, o bode ele não volta para o aprisco por livre contra a vontade, não quer saber se tem segurança ou deixa de ter, de repente ele se acha seguro sozinho, né? Por causa do seu chifre lá, aquela coisa, e também porque ele come qualquer coisa. Ele não quer nem saber se tem comida no aprisco, a princípio, né? Aí é necessário que o pastor use de cães ou do cajado para enxotar os cabritos e bode de volta para o aprisco. Chegando no aprisco, ambos, tanto o bode quanto a ovelha, elas vão para o mesmo aprisco. Elas vão para dentro do mesmo curral ali, mesmo aprisco. Só que o pastor,
ele separa o bode da ovelha. Outra coisa interessante que eu identifiquei aqui. Ele separa o bode das ovelhas. Por quê? Porque o bode, ele tende, durante a noite, a agredir a ovelha. Então, ao amanhecer, se permanecer bode e ovelha juntos, o pastor identifica de 1 a 2, dependendo da quantidade ali do rebanho, ovelhas mortas. Foram mortas pelos bodes durante a noite. Né? Eles agridem para tomar o alimento, ou por qualquer outro motivo lá, eles agridem as ovelhas e as matam. Mas ambas ficam, a princípio, dentro do mesmo aprisco. Só é separada ali pelo pastor, ovelha de um lado, bode de outro, para que os bodes não matem as ovelhas. Eu fiz questão de ler essas questões naturais, né, e trazer para a palavra de Deus que nós lemos nessa live. Né? Jesus aqui é o pastor das ovelhas. Né? Ele se apresenta aqui como sendo o único verdadeiro pastor. E ele começa a colocar aqui algumas coisas interessantes que eu quero comparar com esse estudo que eu fiz, do pastor com as ovelhas e com os bodes, é que Jesus já começa falando, eu tenho as minhas ovelhas. E eu conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas me são conhecidas, ou seja, me conhecem. Tanto a ovelha conhece o pastor, Jesus fala que a voz, a ovelha reconhece o bom pastor, o que dá a vida pelas ovelhas. E Jesus, por sua vez, diz também que ele conhece, né? Ele sabe quem são suas ovelhas, ele conhece o coração das suas ovelhas, as ovelhas do seu pasto, a ovelha do seu aprisco, a ovelha do seu reino. Jesus vai falar também, nós já falamos isso aqui na oração, que não foram as ovelhas que escolheram a ele. Ele é que escolheu as ovelhas. E aí Jesus começa a falar uma coisa também interessante, que ele disse, quando ele citou essa passagem aos discípulos, ele disse, olha, eu não tenho só vocês como ovelhas. Eu não tenho só essas ovelhas aqui, não. O Pai me deu muitas outras ovelhas. E eu quero entender que essas ovelhas também somos eles, que hoje cremos, recebemos Jesus como nosso Salvador, nos tornamos de criaturas formadas para filhos de Deus, nos tornamos criaturas formadas para ovelhas do reino do Rei Jesus. Ovelhas, do aprisco do Rei Jesus. Ele, né? Ovelhas marcadas pelo seu sangue, que temos o nome de Cristo nas nossas frontes, na nossa testa, como ovelhas demarcadas pelo pastor das ovelhas. E é interessante que ele vai, então, dizendo, olha, por isso o Pai me ama. O Pai me ama porque eu dou a vida pelas ovelhas. E aí ele começa a liberar algumas coisas assim interessantes também, quando ele fala, quando ele diz que ninguém pode tirar uma ovelha de minhas mãos. Eu é que permito, eu é que dou a ovelha. E eu quero abrir aqui um parênteses interessante, porque eu entendo que dentro desse contexto aqui de permitir, de liberar ovelhas, Jesus está falando das ovelhas que se desgarram. Nós ouvimos aqui um hino do Osés de Paula, daquela passagem em que Jesus, que eram 100 ovelhas no aprisco, uma delas se perdeu, uma delas se desgarrou, o pastor permitiu que ela se desgarrasse, e aí a Bíblia vai dizer que ele deixa as 99 no aprisco e vai buscar essa ovelha perdida do seu aprisco. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus começa a mostrar, eu entendo aqui que ele está querendo dizer que muitas vezes você e eu, ovelhas, podemos nos desgarrar do aprisco, né? Saímos para trabalhar, saímos para pastagem, vamos dizer assim, né? Contextualizando com o estudo, e aí, por algum motivo, nos ferimos, nos machucamos, nos afastamos, nos desviamos, como o pródigo é um exemplo de ovelha que se afastou do aprisco. O texto vai dizer, então, que Jesus fala assim, olha, eu é que permito. Não é ninguém que toma de mim, ninguém. Lobo nenhum pode tomar as minhas ovelhas. As ovelhas que o Pai me deu, as ovelhas que o Pai confiou. Então, eu entendo que Jesus está liberando aqui uma revelação para que quando eu e você venhamos a nos desviar, ou aqueles que se desviaram do aprisco, é permissão de Deus. Não é vontade soberana, é permissão. Não foi o diabo, não foi o lobo, ninguém toma as ovelhas
do reino do Rei Jesus, ele deixa bem claro isso aqui. Ele permite. Aí ele vai e fala, o Pai me ama por isso, porque eu dou a vida pelas ovelhas. E eu tenho o poder para dar e tornar a trazer para mim. Aí a gente vai aqui no contexto, né? As ovelhas saem para passear, a líder está ali liderando, de repente uma se afasta, vem o pastor e vai lá e resgata essa ovelha. Eu me lembro, nesta hora, de um pastor amigo meu que esteve visitando Israel, uma oportunidade, alguns anos atrás, e ele, numa pregação, falou, né, pregou sobre essas 100 ovelhas, sobre Jesus, seu bom pastor, e ele contou que nessa viagem a Israel, ele estava, né, ali fazendo um momento de turismo, conhecendo as cidades, né, por onde Jesus passou e tudo mais, e chegou um certo momento em que ele vê um pastor conduzindo umas ovelhas, e ele ficou ali observando, e o guia explicando para ele, conversando, ele percebeu que uma das ovelhas se afastou um pouco do rebanho, e o pastor continuou o caminho, né? Era como se fosse uma reta, e ele continuou indo atrás das ovelhas, mas percebeu que uma das ovelhas desceu uma ribanceira, se afastando do rebanho. E ele seguiu, foi lá e seguiu em frente, levou as ovelhas, deixou elas ali bebendo água, pertinho uma da outra, tem seus cães ali, que ele também trabalha com cães, e os cães ali guardando as ovelhas. Nisso ele foi atrás, o pastor percebeu que ele foi atrás daquela ovelha que se afastou. E ele, então, volta com essa ovelha no seu colo, no seu ombro, nas suas mãos, no seu braço, melhor dizendo, e ele percebe que a ovelha não estava com uma bandagem, uma tala, quando desceu a ribanceira. Mas ele volta com uma bandagem, né, na pata da ovelha. E ele, intrigado, perguntou ao guia o que seria aquilo, por que estava aquela bandagem. Ele falou, olha, quando é assim, é porque a ovelha se feriu, né, estava ali, machucou, de repente, pisou numa pedra em falso, e aí o pastor imediatamente coloca esta bandagem, retorna com ela no colo, no aprisco, e a coloca por 15 dias à parte das ovelhas, não deixa ela ir mais o passeio matinal, ela fica por 15 dias dentro do aprisco, sozinha, reservada, apenas com comida e água, né? Não tem acesso às outras ovelhas, mesmo que seja filhote, não tem acesso da mãe. E ela ali por 15 dias fica ali sendo tratada, vamos dizer, pelo pastor com essa sua atitude. 15 dias depois ele retira a tala e ela ainda manquejando é reintegrada ao rebanho. E aí o líder daquela caravana falou, olha, não conhecemos um caso de uma ovelha que tenha passado por esse processo e que depois tenha se desviado. Ou seja, a ovelha que se desviou, que se machucou, e o pastor colocou ali aquela bandagem, ela não se desvia mais. Ela não se afasta mais do aprisco, ela não se afasta mais do rebanho. Interessante, eu lembrei dessa experiência que esse pastor viveu, perdão, para acrescentar nesta mensagem. E aí a gente vai entrar no texto e no contexto, interessante, por quê? O que vivemos hoje em dia, né? Jesus é o pastor e suas ovelhas, o pastor cuidando das suas ovelhas, tantas ovelhas que se afastam, tantas ovelhas que permanecem, todas são tratadas pelo pastor de igual forma, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado. Mas a gente destaca aqui que, somando com o estudo, né, Mateus capítulo de número 25, por exemplo, vai falar sobre ovelhas e bodes, ou seja, Jesus é pastor de todos. Jesus, num contexto, Jesus é o pastor do universo, ele é o pastor das suas ovelhas, mas é o pastor também dos bodes. E ele, lá em Mateus 25, fala que naquele grande dia, ele que os bodes e as ovelhas que convivem dentro do mesmo aprisco, como no estudo, né? Só que ele separa a bode das ovelhas, ele vai separar naquele grande dia, né, as suas ovelhas dos bodes,
né? Mateus 25 vai nos falar sobre isso, a partir do versículo de número 31. Jesus fala sobre essa parábola dos bodes e das ovelhas, e aí, então, a gente contextualiza com o estudo ali, o pastor recolhe ao fim do dia as ovelhas, coloca dentro do mesmo aprisco, né? Ou seja, durante a noite e durante parte do dia, as ovelhas ficam junto com os bodes, né? Um outro exemplo que podemos dar nisso também é a parábola do joio e do trigo. Também convivem juntos. Jesus diz que crescem junto, convém até que nascem e cresçam juntos, né? O semeador saiu a semear as sementes de trigo e veio o inimigo e semeou os bodes, diz a parábola do joio e do trigo. E eles cresceram juntos. E aí um dos discípulos disse a Jesus, deixa-nos então separar o trigo do joio. Jesus disse, não, convém que cresçam juntos. Quando crescerem, quando vier a ceifa, eu, o ceifeiro, vou lá e vou separar ovelhas, ou melhor, o joio do trigo. Então, são dois comparativos, duas passagens que a gente pode somar com essa passagem de Jesus citando as ovelhas. E a gente vê isso hoje em dia no reino de Deus, nos apriscos. O que seriam os apriscos a princípio? A princípio, o aprisco é a igreja, é o templo, é a casa do Senhor, onde nós, ovelhas, vamos lá para adorar o Senhor. O nosso pastor nos convoca, né? Permite que a gente saia para trabalhar, que a gente saia para pastar e depois retorna. Somos convocados a voltar ao aprisco para que o pastor nos alimente, para que o pastor tire os carrapichos, né? Estamos contextualizando aqui com o estudo e com a passagem. Jesus está lá, né? E, ao mesmo tempo, há alguns momentos em que as ovelhas já demoram a retornar ao aprisco, como já falei, se desviam, ou outras já não estão mais na igreja, ficam tristes, se aborrecem, porque brigou com uma outra ovelha ali na hora do pasto, né? Vamos dizer, na hora do culto e dos eventos da igreja. Enfim, Jesus tem o mesmo cuidado e o mesmo zelo com ambas as ovelhas. Eu quero também destacar aqui que eu anotei ao fazer o estudo, que nós podemos dizer 3 fatores primordiais, principais que existem. Primeiro, existem as ovelhas de Jesus. Nós lemos aqui o texto de João, capítulo 10. Jesus disse, eu tenho as minhas ovelhas me conhecem, e eu conheço as minhas ovelhas. Mas também tem as ovelhas que são rebeldes. São de Jesus, mas são rebeldes. O primeiro, ovelhas de Jesus, ovelhas obedientes. Segundo, ovelhas rebeldes, são de Jesus. E terceiro fator importante é que tem os bodes e os cabritos dentro do mesmo pasto, dentro do mesmo aprisco, pastoreado pelo mesmo pastor Jesus. Tem as ovelhas obedientes, tem as ovelhas rebeldes e tem também o bode. Então, nós podemos ver aí com as passagens que a ovelha obediente vai estar lá em Mateus 25, à direita, vai ouvir, bendito seja os filhos do meu pai, entra para o gozo do seu Senhor. As ovelhas rebeldes, que por acaso não se restaurarem, não se reconciliarem, não se arrependerem, não fizerem como o pródigo, que se desviou, mas se arrependeu e voltou, ficarão junto com os bodes, diz a terceiro tipo de animal do rebanho de Jesus, são os bodes, vão ficar à esquerda. Jesus está voltando, estamos no tempo do fim, estamos no princípio das dores. Tip for Sheep, a live, é Jesus e suas ovelhas, para chamar a atenção de ovelhas que talvez estejam momentaneamente sendo rebeldes. Rebeldes aos seus pastores, rebeldes aos seus líderes, rebeldes às autoridades, rebeldes a pai e mãe, tantas ovelhas que são rebeldes a tantas autoridades. Ou até desviadas, ou até ovelhas rebeldes pródigas, que além de serem rebeldes, já estão desviadas, viraram pródigas. É tempo de arrependimento, é tempo de alcançarmos essas ovelhas, como diz também a palavra do Senhor, que nós temos que buscar essas ovelhas. Hoje, quem busca as ovelhas somos nós, é a ovelha buscando ovelha, é o pastor buscando as ovelhas, todos nós numa coinonia, né? Numa coesão, numa única fé, numa única visão, né? De misericórdia, e irmos atrás dessas ovelhas que se machucaram, que se feriram, e trazê-las, tentar trazê-las para o aprisco. Sabemos que é o Espírito Santo que convence, mas quem prega, quem visita, somos nós, pastores,
Pastor também é ovelha. Quando eu falo aqui, separo o pastor de ovelha, eu estou falando de Jesus e nós. Dentro do contexto ovelhas, estamos todos pastores e diáconos, evangelistas, todos somos ovelhas. Podemos até ser uma ovelha líder, como aprendemos aqui no estudo, mas o pastor é Jesus. Jesus é o único pastor. Ele que é o dono do aprisco. Ele que é o dono da ovelha. Não existe mais nenhum outro dono das ovelhas que não seja Jesus. Por isso eu sou um pastor ovelha, não sou dono de outras ovelhas. Eu também sou ovelha. Eu posso até ser uma ovelha líder, uma ovelha com uma unção, com um cargo eclesiástico, mas sou ovelha do reino do Rei Jesus. Apenas lidero um grupo de ovelhas. Posso liderar um grupo de ovelhas, mas o pastor é Jesus. É ele que trata tanto da ovelha como das demais ovelhas. Principalmente as que se desviaram. Principalmente as que estão fracas, não conseguem retornar ao aprisco, ainda estão com medo da enfermidade, medo da pandemia, ou por acaso cometeram algum pecado, e aí o diabo fica acusando, aí essa ovelha não tem força, não tem coragem, tem vergonha de voltar para o aprisco, ou talvez tenha medo de ser julgado pelas outras ovelhas que, abre aspas, não cometeram o mesmo pecado. Eu quero abrir aqui um parênteses muito importante, tanto para você, ovelha, que está com vergonha de voltar por causa da acusação das outras ovelhas, como para as outras ovelhas que estão prontas a acusar. Ambas pecaram, ambas carecem da glória de Deus. Ambas precisam perdoar e ser perdoadas, senão não vai entrar no aprisco celestial, que é o aprisco da glória, que é o céu do Senhor Jesus. Então, há toda essa contextualização, né? Toda essa tipificação. Ovelha rebelde precisa buscar se consertar com o Senhor, o dono da igreja, o Senhor Jesus, o pastor, sumo sacerdote, para que o Espírito Santo venha tratar a mente e o coração e tirar esse espírito de rebeldia, esse espírito de rebelião, que é criado por tantas coisas, por tantas influências, por maldição hereditária, que seja, por influências, maus conselhos, né? Por falha de caráter, enfim, é necessário esse tipo de ovelha rebelde se deixar tratar pelo pastor, né? Como eu lembro aqui, naquela visão que o pastor amigo meu teve, né? Eu me lembro também, estou me lembrando aqui agora pelo Espírito, que o instrutor falou que, no caso daquela ovelha, ela se feriu, mas há casos em que a ovelha se desvia, né? E não se machuca a princípio, não quebra a patinha a princípio, apenas fica toda suja, com alguns carrapichos. Esse tipo de ovelha, essa ovelha também bota no colinho, leva para o aprisco. Quando chega no aprisco, aí é interessante, né? Porque ele leva para o aprisco e aí ele tem o cajado que numa ponta tem uma curva. Ele pega aquela curva, guincha o pescoço daquela ovelhinha que está dentro do mato ou dentro de um lamaçal, de um esgoto, que seja, ele pega ela ali e traz. Aí ele leva para o aprisco, vai guiando as outras ali com os cachorros e com a guia líder, e chega no aprisco, ele coloca essa ovelhinha à parte, vira o cajado e com a outra ponta ele quebra propositalmente a pata daquela ovelha. Aquela que ele pegou estava com a pedra quebrada, de repente quebrou numa pedra, lá, alguma coisa, mas esse tipo de ovelha rebelde que se desvia e por sua conta própria, né, se suja, ou seja, peca e tudo mais, o pastor até leva de volta para o aprisco, mas automaticamente o pastor, ele, no caso desse tipo de ovelha rebelde, ele mesmo quebra a patinha. Que coisa tremenda, né? Aí tem várias passagens que a gente poderia contextualizar isso. Descer a casa do olheiro, quebra o vaso, faço de novo, e tantas outras mais. Jesus quebra ali a patinha da ovelha, coloca ela, põe lá no aprisco separada, 15 dias a água e pão, alimento só, sem contato com as ovelhas. 15 dias depois ele tira a ela sai manjando, me lembro aqui de Jacó, né? Poderia liberar aqui de Jacó. Ovelha rebelde, o anjo vai lá e fere a coxa dele, e a Bíblia diz que Jacó nunca mais andou normalmente, andou manquejando, nunca mais esqueceu do seu erro, né? A marca que Deus fez, que o pastor fez em Jacó. Então a gente contextualiza no caso desse tipo de ovelha, que também acontece lá em Israel e em outros rebanhos, que o pastor precisa, muitas vezes,
admoestar, abre aspas, né? Tipificando aqui, ferir a ovelha com uma punição, com um castigo, para que ela aprenda e não cometa mais aquele erro. O pastor tira ali a tala, reintegra ela para o rebanho, e essa também não se desvia mais do rebanho, porque aprende a lição, passa pelo tratamento do pastor. São coisas lindas que a gente tira dentro desse texto. Quando Jesus diz, eu conheço minhas ovelhas, ovelha nenhuma se perde sem que eu permita, ninguém toma de mim, eu que dou e pego de volta. Coisa linda, né? A revelação desse texto de João, capítulo 10. E aí a gente vai com esses ensinamentos, né, naturais, para contextualizar com o texto a necessidade também de você, ovelha, talvez pense, né, como diz o texto, aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia. De repente você é uma ovelha que não está rebelde, não está desviada, mas de repente julga as ovelhas que se desviaram, as que estão fracas para voltar, né? Ou julga por saber do pecado, né, ou a falha de uma outra ovelha. É perigoso, não faça isso. Jesus diz em Mateus 7, não julgue. Ali é para todas as ovelhas, não julgue para não ser julgado. Porque com a medida que nós julgamos, que a ovelha julga a outra ovelha, vai ser julgado lá na frente, né? Vai cair no mesmo contexto, vai cair no mesmo erro. É um alerta que o Espírito Santo também nos dá através da palavra. Então, tem a ovelha que está dentro do aprisco, a princípio está na posição, né? Como a gente costuma dizer, está no óleo, está na presença, mas, de vez em quando, julga, caluneia, pratica maledicência, ou seja, são ovelhas também que estão em pecado. São ovelhas que são pré-candidatas a cair, a se desviar, como aquela outra que está sendo julgada, né? Lembramos aí da ovelha, o pródigo, e lembramos da ovelha irmão do pródigo. É o tipo de exemplo. Quantas ovelhas irmão do pródigo tem hoje na casa do Senhor? Que uma ovelha se arrepende, volta, o pastor cuida ali, né? O pai cuida, trata, e aí a ovelha que está dentro do aprisco fica com ciúme, fica com inveja. Há tanto tempo estou aqui nessa igreja e não tenho um cargozinho, nunca recebi um presentinho, nunca me deram um bolinho para eu comer no meu aniversário. E aí chega essa ovelha aí rebelde, se converteu agora, ex-traficante, diz um monte de coisa, e o pastor já está aí, né, fazendo carinho, etc, etc. São outro exemplo, outra tipificação das ovelhas do Senhor Jesus. Jesus e suas ovelhas tem todo esse contexto, toda essa forma de agir. Com certeza, muitos casos de ovelhas que se desviam, Jesus vai lá e resgata e coloca no tratamento. A gente fala, às vezes, coloca no leito, né? Coloca na prova, coloca na moenda. São tipificações, são nomenclaturas para tentar entender e explicar o que o pastor Jesus está fazendo com as ovelhas, tratando as suas ovelhas, né? E nesses casos é interessante que nós aprendemos que é o pastor e a ovelha, né? Não tem papai, não tem mamãe, não tem diabo, não tem demônio, é Jesus e as ovelhas, não tem jeito, né? A gente aprende isso quando ele fez lá com os seus discípulos, né? Quantas vezes Jesus tratou Pedro, né, com certa dureza, dando-lhe ensinamento. Pedro, você vai me negar. Pedro, não anda ansioso. Pedro, não é assim, não é arrancando a orelha de mal. Olha o tratamento de Jesus, no caso com Pedro. No caso Judas, que a gente pode tipificar ou como uma ovelha rebelde ou como um bode, a gente não pode afirmar qual categoria se enquadra Judas, mas Jesus também não deixou de amar, não deixou de tratar Judas. Judas, olha, há no meio de nós um que vai me trair, dando oportunidade a Judas se arrepender, a não se desviar, a não manifestar a atitude de bode, de joio, que seja, né? Para com o pastor Jesus. E aí, a gente também quer falar um pouco e entender que muitas vezes podemos estar vivenciando, experienciando atitudes de bode sendo ovelhas. A gente costuma, às vezes, dizer assim, fulano é uma... A gente reconhece que é ovelha, o Espírito Santo testifica que é ovelha, mas está vivendo como bode. Talvez porque está andando com bode, né? Alguém já disse, me diga com quem andas que eu digo quem você é. E a natureza humana, ela é assim. Dependendo de com quem você esteja andando, dependendo do tempo que você está andando, você tende a receber influências
negativas ou positivas daquela pessoa, aquele grupo com quem você está andando, né? O estudo aqui fala, por exemplo, que a ovelha tem glândulas que demarcam o chão, o território, com um cheiro suave, até agradável. O bode já urina na mão. A gente pode contextualizar isso também. O bode está lá, bebendo a cerveja, fumando, cheirando, se prostituindo, demarcando o território ali com os seus pecados. E aí está a ovelhinha de Jesus, meio que desviada, meio que fraca na igreja, no aprisco, hora vai no aprisco, hora não vai, e começa a andar. A tendência é começar a se comportar como bode. Não quer dizer que vai virar bode, mas vai se comportar como bode. Vai entrar no enquadramento bíblico de ser rebelde contra o pastor Jesus. O que pode acontecer? Nesse meio intervalo, esta ovelha tem que experimentar, né, encarar a morte, né, ou ser arrebatada, vai ficar. Não vai para o céu, porque no céu não vai entrar bode. No céu só vai entrar a ovelha do reino do rei Jesus, lavada e remida pelo sangue, obediente e temente ao pastor. Então, se está ali vivendo como ovelha, né, está desviada, ou está com um pé na igreja e pé no mundo, né? É a ovelha Raimundo, como o pessoal diz por aí, né? Nada a ver com alguém que se chame Raimundo, mas é uma frase, né? Uma máxima. Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Então, a ovelha que se tipifica nessas condições, está na igreja, mas está no mundo, né? Vai aos cultos, é até membro, é até dizimista, frequente dominical, tudo. Mas durante os outros dias, né? Está pelas campinas, pelos montes, vamos dizer assim, do pecado, pelos montes das festinhas ilícitas, pelo monte da prostituição, né? E aí, contextualizando ainda, o pastor tem que colocar um sino, tem que estar ali de joelho orando, Espírito Santo, onde é que está essa minha ovelhinha que está vendo como bode? Espírito Santo traz de volta, Espírito Santo convence, Espírito Santo me mostra para ir lá buscar, né? Ou usa cães. Aí você vai contextualizar, querido, vai dar uma pregação aqui de 2 horas, meia-noite. A gente vai terminar. É muita contextualização, é muito texto aqui para a gente estudar acerca dessa passagem. E aí, a pessoa vive dessa maneira. Mas também tem o outro lado da moeda. Toda moeda tem 2 lados. Tem também o bode, que pode estar vivendo como ovelha. É grande. Mas, né, eu posso aí contextualizar falso profeta, né, falsos pastores, falsos missionários, falsos crentes. A aparência é de crente, a aparência é de ovelha, o comportamento, às vezes, até de ovelha, mas, no fundo, é bode. Fora do risco, fora da luz, quando volta lá para o mundão, lá para o seu ambiente, né, ele não demarca o seu território com a glândula com cheiro suave e agradável como as ovelhas, porque ele não é ovelha, ele é bode. Aí ele urina na pata, né, que seria aí a tipificação de pecados e erros, e demarca ali, ou seja, eu não sou ovelha, eu sou bode. E aí cheira mal. Né? Outra tipificação desses bodes, Jesus certa vez falou que os hipócritas, escribas e fariseus foram chamados de Jesus como sepulcro caiado. Por quê? Por fora a aparência era bonita, até tinha uma boa aparência, mas cheiravam mal. O bode é assim. Tem bode que é até bonitinho, né? O pelo ali, preto e branco, bonitinho, né? Um chifrinho ali bonitinho, escondidinho, um tupetezinho escondendo, mas cheira mal. Porque dentro ativo. Então, é uma série de contextualizações. Então, existe o caso também da ovelha que pode estar vivendo como bode e o bode que pode estar vivendo como ovelha. Em ambos os casos, querido, são enganos. Em ambos os casos, estão sendo enganados pelo mercenário, estão sendo enganados pelo inimigo, estão sendo enganados pelo diabo. A ovelha, que ele sabe que corre o risco de ir para o céu, se for obediente ao pastor, ele tenta transformar, tomar atitudes de bode, para que, estando desviada, estando em pecado, Jesus volta ou ela prova a morte. A Bíblia diz que não vai para o céu, não vai para o aprisco celestial. E no caso do bode que vive como ovelha, o diabo também está enganando, porque o camarada está ali pensando que ele vai ser salvo.
Ou vai ser salvo por quê? Porque, vamos dizer, dá oferta, porque faz caridade, que seja, porque frequenta os cultos de uma igreja, porque tem um título eclesiástico, que seja o engano. Mas, na verdade, quando chegar naquela hora de Mateus 25, em que Jesus vai chamar os rebanhos, seja de ovelha, seja de bode, vai chamar, o chamado vai ser junto. Vão estar dentro do mesmo aprisco, como aqui na contextualização. Só que aí, ao cair da tarde, Jesus volta, né? Estamos aqui contextualizando, vem um arrebatamento, aí Jesus chama e fala, ó, para a direita, ovelhas, para a esquerda, bode. Aí, eu, vou dar a mim como exemplo, crente que eu era ovelha, rapaz, crente que eu era trigo, 30 e poucos anos servindo a Jesus, meu Deus, me esforçando aí para andar em santidade, peca aqui, levanta acolá, e vambora, e um dízimo abençoado, fiel, e o que mais? Carga eclesiástica. Chegou lá, Jesus, não, você não é ovelha, você foi enganado. O diabo te enganou. Na verdade, você nunca foi ovelha, você era bode. Então, existe essas possibilidades, existem esses dois lados da moeda. Só o pastor, como ele disse aqui no versículo 14, eu conheço as minhas ovelhas. Jesus sabe quem é ovelha do seu aprisco. Jesus sabe quem é joio. Jesus sabe quem é trigo. Jesus sabe quem é bode. Jesus sabe quem é ovelha. Ele até, né, com algumas passagens bíblicas e mediante a muita oração, muita busca, ele pode até te dar um certo discernimento, mas não vai permitir que homem nenhum afirme fulano é bode, Beltrano é ovelha. Não tem como. Só Jesus sabe. Só ele sabe. Não existe em passagem bíblica nenhuma que dê base para alguém afirmar, não, Deus me revelou que o fulano é bode. Não tem. Heresia. Se alguém afirmar isso, é heresia. Está errado, é pecado. Está transgredindo a palavra de Deus. Isso aí pertence ao Pai, mais ninguém. Jesus disse, eu conheço minhas ovelhas. E as minhas ovelhas me conhecem. Né? E por isso o Pai me ama. Por que Jesus disse que o Pai ama? Porque ele dá a vida pelas ovelhas. E ele fala, não só essas ovelhas, mas as que virão, as que crerão no meu nome sem me conhecer, não só os discípulos e o povo ali da igreja primitiva que viram, que andaram com Jesus. Mas nós também, e os que já dormem no Senhor, que aceitaram Jesus, que entregaram suas vidas a Jesus como Salvador. Jesus está falando dessas ovelhas também. E das ovelhas que ele também fala que ninguém pode tirar. Que eu repito, que é a ovelha rebelde ou a ovelha pródiga. Né? Jesus disse que ele é que permite que vá, ninguém toma, não. E no momento exato, na hora que ele determinar, ele diz, eu tenho o poder para tornar a trazer para mim mesmo. Né? Eu quero ler mais uma vez aqui esses textos, né? Para que fique bem gravado nas nossas mentes, nos nossos corações. João, capítulo 10, a partir do versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou, a minha vida pelas ovelhas. Versículo de número 16. Ainda tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. Também me convém pregar para elas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém tem poder de tirar de mim, mas eu mesmo as dou. Ó, a permissividade aqui da ovelha se afastar. Né? Aí ele diz, porém tenho o poder tanto para dar como para trazê-la de volta. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus e suas ovelhas. Esta é a proposta dessa mensagem. É a proposta de a gente pregar nesse estudo aqui o conhecimento de que Jesus é o único pastor. Todos são ovelhas de Jesus. Não existe dois pastores. Pode haver várias denominações, várias igrejas, né? Vários templos religiosos evangélicos, mas só existe um pastor. Todos são ovelhas do pastor. Pode até ter um cargo eclesiástico, pode ter até uma liderança, mas não passa de ovelha. Né? E acho bom que seja ovelha.
né? E que não viva como sendo ovelha, mas vivendo como bode, né? E muito menos tente viver como ovelha sendo bode. Não pode. Só existe um pastor. Só existe um tipo de ovelha. A ovelha pode se rebelar, mas Jesus vai lá e traz de volta para o seu aprisco, trata, amassa, né? Corrige, açoita. Ele diz também, o Espírito Santo me lembra aqui agora, eu corrijo e açoito a quem amo. Né? Olha aquele pastor lá que quebrou a patinha da ovelha, que ruindade aos nossos olhos, mas não. Aquele pastor ali humano faz aquilo porque zela, porque ama a sua ovelha. Jesus é a mesma coisa. Ele corrige e açoita com amor as suas ovelhas que se desgarram, que se rebelam contra ele, contra os seus mandamentos. E ele faz com amor, corrige, açoita, trata e restaura as suas ovelhas que se arrependem e que voltam para o aprisco. Que o Senhor possa estar falando melhor aos nossos corações através desta passagem, desses contextos, né? Essa contextualização, desse estudo que nós preparamos aqui nessa live. Né? Jesus e suas ovelhas. Ei, você é ovelha do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o seu pastor, nada te faltará. Né? Pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir doença, peste. O Senhor é o nosso pastor. Nós somos ovelhas do seu rebanho. Ele cuida de nós. E ainda que fraquejemos, venhamos a pecar ou até nos rebelar, ele vai saber como nos tratar. Ele vai nos corrigir e nos trazer de volta para o seu aprisco. E em breve, Maranata, o nosso sumo sacerdote, o nosso noivo, o nosso pastor, né, está voltando para nos levar de uma vez por todas para o aprisco celestial. Prepare-se, cuide-se, ovelha do reino do Rei Jesus. Essa é a nossa tip for chip dessa noite. É a nossa live para você que é ovelha do Senhor. Para você que ainda não teve forças para voltar para o aprisco. Talvez esteja desanimada, talvez esteja desigrejada, talvez esteja afastada. Volte correndo para o aprisco. Volte correndo para a sua igreja, busque o seu pastor, pede a ele ajuda, né? Pede para que ele te leve no altar, onde você vai ter um encontro de novo com o teu pastor sacerdotal, pastor principal, sumo sacerdote Jesus, e ele vai te curar novamente, ele vai tratar das suas feridas, vai tirar os caprichos, vai te lavar com sangue, se necessário for, para que você não se perca, para que você não vá para o inferno. Não abra mão. Jesus é o teu pastor, ele é o teu advogado, ele é o teu Senhor. E o Espírito me faz lembrar também que em 1 João, Jesus fala através da primeira epístola do apóstolo João, no seu capítulo 2, versículo 1, filhinhos, não pequeis, ovelhas, não pequeis, ovelhas não se rebelem, ovelhas não se desviem do aprisco, ovelhas não parem de congregar, ovelhas não parem de se esforçar e lutar contra o pecado, ovelhas não parem de me adorar. Mas se todavia fizerem essas coisas, lembre-se, Jesus continua advogado. Jesus continua sendo pastor misericordioso, longânimo, justo, pastor de amor, e que em breve está voltando para nos buscar. Lembre-se disso. Ele hoje ainda é advogado. Voltará como juiz, mas hoje ele ainda é advogado. E está sempre pronto a nos perdoar, a sarar as nossas feridas, a nos liberar a cura, o perdão e a restauração que tantos de nós precisam nesses últimos dias e nesta última hora. Eu quero orar nesta hora com você, que assiste essa live, que vai compartilhar essa live para alguém que precisa ouvir esta palavra, que tem esquecido, alguém que tem esquecido que é ovelha e está pensando que é bode. Né? Alguém que se afastou, alguém que não teve forças para voltar depois da pandemia, alguém que antes da pandemia já estava fraca dentro do aprisco, já estava ferida, machucada ou num erro qualquer. Quero orar por você nessa hora e quero pedir que o pastor dos pastores, o nosso pastor das ovelhas, possa estar visitando a sua casa, como fez com Zaqueu, entrando na sua casa, mexendo com a estrutura, sarando as feridas, restaurando sua família, seu casamento, seus filhos, seus negócios. Para tudo isso, Jesus é o nosso pastor. E repito, nada nos faltará. É momento de oração, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos porque tu és que não nos ampara,
que mesmo quando nos desviamos do aprisco, mesmo quando erramos, quando falhamos, nos sujamos na lama, ou nos sujamos e nos ferimos com os carrapichos, ó Deus, o Senhor está sempre pronto a nos tomar nos seus braços, levar para o aprisco, nos corrigir, açoitar, nos tratar, para que não venhamos a nos desviar novamente, para que venhamos a nos perder do plano e do caminho da salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua falando aos nossos corações, continua nos convencendo com o teu Espírito dos nossos erros e pecados. Obrigado, Senhor. Alcança, Pai, essas ovelhas desgarradas, Pai, desigrejadas, afastadas, pródigas, tristes, Pai, talvez com alguma coisa, com algum aborrecimento com outras ovelhas, ou com alguma ovelha líder, não importa, Senhor, o motivo. O que importa é que o teu Espírito pode convencer do pecado, do juízo da justiça e trazer de volta para o aprisco. Para o homem, para o pastor natural, é impossível trazer alguém de volta. Mas para o teu Espírito é possível, meu Senhor. Alcança, Senhor, tantas vidas que vão estar assistindo essa live, essa pregação. Ó Deus, espalhado pela face da terra, não só no Brasil, mas nos demais países, nas demais nações. Alcança, Senhor, alcança, resgata, toma de volta para ti mesmo aqueles que o Senhor permitiu que fossem embora, os que viraram pródigos. Senhor, alcança com a tua graça salvífica, com o teu amor, com a tua bondade, com o teu perdão. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa oportunidade de ministrar essa palavra e de ser canal do teu fluir, voz profética nesta noite, para tantos quantos estão assistindo e vão assistir essa live. Pai, eu quero profetizar, eu quero declarar, eu quero chamar à existência a bênção salvífica do Senhor a tantos quanto assistirem esta mensagem, esta live, Pai, para o louvor da glória do teu santo nome. Eu profetizo, Pai, tuas bênçãos sobre os lares, sobre os casamentos, Pai, sobre os negócios das tuas ovelhas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abre as comportas do céu. Vem trazer, Senhor Deus, cura, vem trazer perdão, vem trazer prosperidade para tuas ovelhas também. Porque estamos vendo tempos difíceis, meu Senhor. Nós estamos aguardando a tua volta para irmos para o aprisco celestial. Mas enquanto isso não acontece, Pai, precisamos continuar sendo guardados por ti. Como tu disseste na tua oração, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Livra-nos de todo mal, Pai. Cobre nossas famílias com teu sangue. Acampa teus anjos ao nosso redor, dos nossos irmãos em Cristo, Pai, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, Pai. Alcança, Senhor, todas as famílias espalhadas pela face da terra. Essa é nossa oração de fé, meu Deus, com o perdão dos nossos pecados. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Estamos encerrando essa live. Tem louvor aqui? Epa! Olha aí, ó. Claudinho Maciel. Vou estar aqui no começo, aqui, ó.